Mas, senhoras e senhores senadores, quero o senador Sérgio, Vossa Excelência, que tem se destacado nessa casa eu diria, no bom combate das questões que envolvem, principalmente, a defesa e a assistência ao cidadão. Mas quando nós falamos aqui, senador Sérgio, em capilarizar a justiça e expandir, ou até numa expressão que é muito bem utilizada na Bíblia, tem um trecho que é muito interessante e se refere ao profeta Isaías, quando ele diz assim, um dos trechos fala, estender as tendas da barraca, à direita, à esquerda, à frente e atrás, então, portanto, fazendo com que a amplitude desse espaço possa chegar às pessoas. Essa mesma referência eu quero fazer exatamente em relação a essa questão do judiciário. Esse é um pleito, senador Sérgio, que historicamente nós fizemos durante todas essas batalhas. Isso que nós estamos assistindo nas ruas hoje, essa mobilização, nada mais é do que, inclusive, uma reação à ausência de serviço. A assistência judiciária, o atendimento, essa extensão da estrutura, meu caro pai, do judiciário, ela é tão necessária quanto os desejos por transporte, os desejos por serviços públicos, o desejo por educação. Que aí muita gente até se pergunta, por que as pessoas estão se manifestando no momento em que até atingimos determinados níveis de serviços ou até de bons índices de empregos. Mas as pessoas, senador Sérgio, ainda encontram muitas dificuldades, meu caro Capi. Eu poderia dizer que nós evoluímos nas grandes cidades. Há uma involução. E olha que contraditório. Nós avançamos do ponto de vista tecnológico, utilizamos as ferramentas mais modernas, mas não conseguimos chegar na plenitude, ou sequer na plenitude. Plenitude seria, eu diria até, um sonho de consumo para poucos. Nós não conseguimos chegar no mínimo do atendimento para satisfação. A satisfação não é só trabalhar, pô. Já eu tenho um emprego, a satisfação é poder ir para o emprego em condições justas, adequadas e, inclusive, eficientes. As condições são, inclusive, eu não me limitar só a sair de casa para ir para o meu trabalho, é ter direito ao lazer, à vida. Então, esse contexto é um contexto que nos leva a entender, por exemplo, como é que um cidadão, Sérgio, consegue chegar numa instância de um tribunal ou hoje, numa época mais antiga, a gente chamava de junta, né, Paulo Paim? Aquelas juntas do trabalho, hoje, consideração varas, onde nós temos já os tribunais com desembargadores. Mas como é que o sujeito chega numa esfera dessa? Numa relação de trabalho conturbada, ele faz uma reclamação, aquilo termina indo para um estágio, vai para outro, e depois nós enfrentamos a necessidade de um recurso chegando numa esfera superior, não capilarizada, concentrada em poucos lugares do país. Então, portanto, quando nós tratamos do direito, quando nós aqui ouvimos isso, inclusive, o dia inteiro hoje, todo mundo falando dessas manifestações, mas principalmente a expressão cidadania, a busca por, aí sim, a plenitude dessa cidadania, a estrutura do judiciário, meu caro senador Sérgio Souza, ela tem que entrar nesse debate. Não podemos fazer aqui só a questão de quanto custa. Quer dizer, na hora que é para ampliar a estrutura do judiciário para prestar serviço ao cidadão, aí entram as contas. Mas esse é o custo que tem que ter. Para ter capilaridade, eu preciso, inclusive, ter estrutura. Para chegar no atendimento, para esticar a tenda dessa barraca, eu vou precisar de recurso. Para essa tenda funcionar, eu vou precisar de gente.
para poder exercer esse princípio aí tão propalado da cidadania. Então, na realidade, esse não é um debate qualquer, esse é o debate, inclusive, do exercício do direito. Não adianta escrever, Paulo Paim, que todos têm o direito. Mas como acessar os canais quando esse direito não me é permitido? Com quem eu reclamo? Aonde eu me dirijo? Com quem eu falo? De que forma eu posso requerer isso? Aonde buscar? Quem vai nos defender? Aliás, são perguntas que boa parte, hoje que se manifesta no Brasil, deve estar fazendo. Então, quando nós discutimos aqui, senador Sérgio Souza, a necessidade da ampliação das estruturas, não é para ter um tribunal no Paraná para os senadores chamarem de meu, ou de seu, do outro lado, nem tampouco para os baianos ficarem chamando o tribunal de meu tribunal. Nós defendemos a ampliação dessa estrutura para que os brasileiros pudessem ter um canal onde, e de forma mais eficiente, ou pelo menos mais próxima, para que esses brasileiros pudessem chegar. Pô. E aí vai essa outra contradição que eu estou batendo permanentemente. No momento que nós estamos ampliando todas as ferramentas de interação, aí muita gente reclama na disponibilização dessa estrutura para que eu possa aplicar essa ferramenta, para que eu possa usar essa ferramenta, para que eu possa interagir, para que eu possa buscar. Então é importante que a gente comece a entender que determinadas linhas de serviços, elas se materializam no atendimento. Porque senão fica só a cabeça que a obrigação é ter o posto de saúde, é ter a escola, e olha que já estamos tendo com dificuldade, né? Ou ter o transporte público. E as outras questões? São tão fortes, ou diria até mais, porque todas as vezes que elas se relacionam principalmente com decisões que não têm o caráter da materialidade, mas eu preciso ter a decisão para aplicar essa materialidade na vida das pessoas, aí é que entram as dificuldades. Alguém vai ter que decidir, alguém vai ter que arbitrar, alguém vai ter que julgar, mas um espaço precisa se abrir, inclusive se permitir, para que essa demanda chegue. Portanto, a estruturação do judiciário tem que levar em consideração um país com dimensões continentais como o Brasil, e com dificuldades estruturais. Chegue lá no interior do seu velho Amapá, meu caro Capiberibe. Será que eu tenho a mesma estrutura de atendimento? Eu não vou nem comparar com outros lugares, vou comparar com a própria Macapá. Será que para o interior do Amapá tem a mesma coisa que tem ali na cidade de Macapá? Não tem. Então isso vale para o interior da Bahia, isso vale para o interior do Pará. Quantos barcos um paraense vai ter que pegar para poder chegar no judiciário? Óbvio que quem não tem barco, a nado não vai, né, Flecha? Não tem condição. Então, portanto, isso não é um serviço que pode ser considerado como alguns tentaram transformar o debate aqui. A ampliação dessa estrutura para quê? Essa estrutura para atender os mais pobres do país, para agir como defesa, para atuar principalmente como uma ferramenta que todo e qualquer cidadão pode acessar, e não só aqueles que podem pagar. Então essa é uma das estruturas importantíssimas. E, lamentavelmente, o debate que nós assistimos aqui, Sérgio, foi uma estrutura, para quê? Quanto custa? Na hora de atender o mais pobre, entra na conta o preço? Ou o objetivo é levar o serviço? Óbvio que você tem que ponderar como é que nós vamos garantir o orçamento disso. Nós temos que ter essa preocupação. Nós não estamos descuidando disso. Agora, se for só essa tese da preocupação do orçamento, e não da priorização, essas estruturas de atendimento à população, elas vão ficando para trás. Então, por que isso não entra na prioridade? A prioridade é atendimento do cidadão, essa é a prioridade. Então, é fundamental que a gente, inclusive, aprenda. Eu vi aqui muita gente falar hoje em auscultar,
em olhar o que é que está vindo de reclamação. Tá? Então, mais do que a gente auscultar, ou pelo menos a gente tentar enxergar o que está acontecendo, é a gente cada vez mais instituir canais para que essas reivindicações possam interagir, elas possam chegar e os canais efetivos de diálogos se estabeleçam, as instâncias de funcionamento se apresentem. Porque eu lhe pergunto, Sérgio, é mais fácil o sujeito chegar lá na Câmara de Vereadores, sei lá, de Cascavel, lá no interior do Paraná, ou é mais fácil chegar aqui no plenário do Senado em Brasília? É óbvio que mais fácil está lá, a proximidade está ali. Agora, se a gente não tiver canais, né, para permitir exatamente daquilo que começou lá em Cascavel e consiga chegar aqui no parlamento, as coisas vão ficar lá e aqui nós vamos ficar discutindo como se lá não tivesse nenhum tipo de importância, como se não existisse. E eu tenho insistido, Sérgio, aqui, ó, num tom de brincadeira, mas, assim, ó, ninguém mora na União, meu velho. Ninguém mora no Estado. O cidadão vive no município. As manifestações estão ocorrendo em cidades. Tem foco, tem gente, está na rua, no lugar onde as pessoas pisam, onde tem os seus problemas. Então é importante que a gente faça o debate a partir exatamente da identificação de como é que a gente pode dar cada vez mais sequência. Ouvir só não basta. Ouvir é importante, inclusive nós temos 2 orelhas para isso, né? Ouvir mais do que falar, né, Paulo Paim? Agora, é preciso agir. É preciso você criar as condições para que aquilo que chega, aquilo que a gente coleta, aquilo que a gente tenta, pelo menos, enxergar, a gente consiga exatamente dar consequência. E só é possível fazer isso com um grau de interação. Então, a minha ponderação, Sérgio, nessa tarde, é que a gente tem um outro olhar sobre a ampliação das instâncias públicas. Nós precisamos fazer os debates das instituições não a partir das pessoas, a partir das instituições. As pessoas vão passar. Nós vamos caminhar daqui a anos adiante para trocas. O governante de hoje não será o governante daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Então, portanto, as instituições, não, elas são perenes. Então, antes de fazer o debate dessa coisa do que é que significará a ampliação de determinadas estruturas, por que efetivamente a gente não põe na ordem do dia qual a necessidade? De que forma as pessoas estão conseguindo resolver os seus problemas? Aí eu poderia dizer, viu, Sérgio, talvez você, Sérgio, com mais propriedade do que eu, porque milita nessa área, quantos processos tem, inclusive, envolvendo parte dessa demanda que está nas ruas hoje? Hein? Quantos processos estão parados aí em tribunais? Quantos processos estão parados ali, aguardando o julgamento? Aí fizeram recurso para não sei para onde, como não sei para onde está abarrotado de recurso, a gente não tem como julgar. Processos que envolvem, por exemplo, a mobilidade, que envolvem as concessões, os serviços públicos. Quantas querelas estão nesses tribunais? Eles dizem, mas você está tratando de algo que o interesse é coletivo? Mas tem gente por trás. O coletivo, inclusive, só é coletivo porque adentra a cada um, entendeu? Por hora, por minuto, por instante. Então, portanto, Sérgio, eu estou colocando muito isso no dia de hoje, um pouco pela minha apreensão, ou pelo menos uma compreensão, né, de que o judiciário brasileiro vai responder de forma consistente aquilo que nós conseguimos promulgar aqui. Dando celeridade, buscando fazer dentro do que o orçamento permite e, principalmente, buscando instalar a partir daquilo do que verdadeiramente precisa ser feito. E nada melhor do que, tentar auscultar o que vem de lá,
ou a necessidade, a demanda que está lá parada na rua. Basta a gente chegar numa porta de um tribunal do trabalho, para a gente ver o que é demanda de coisas que se arrastam há anos e anos e anos, trabalhadores que às vezes foram demitidos, mas que não tiveram os seus processos sequer julgados. Aí depois daquilo sai do tribunal, vai para uma instância superior. Hoje nós sabatinamos aqui uma das figuras, inclusive, que tem o maior respeito, o desembargador Cláudio Brandão, baiano lá do nosso Tribunal da 5ª Região, que vem agora para o TST. Portanto, sem dúvida nenhuma, o TST ganhou e muito em qualidade, alguém que tem uma carreira brilhante, uma correção, capacidade, mas se a gente não mantiver a estrutura lá na ponta, Cláudio Brandão aqui, o nosso ministro do TST, espero que o plenário assim confirme, vai aguardar muito para que os processos cheguem e, portanto, para atender à demanda de milhares e milhares de brasileiros, até porque aqui no TST ele não cuidará só e somente só das demandas da Bahia. Então, Sérgio, eu quero até lhe dar uma parte, mas insistir nisso, que nós façamos esse debate, primeiro, sem um adjetivo. Não bora para o substantivo. Ao invés de todo mundo ficar adjetivando de que houve isso, houve aquilo, que o interesse é esse ou aquele, o adjetivo é muito perigoso. Vamos tentar pegar o substantivo. O que é que nós precisamos fazer nesse país para que as pessoas possam, no local onde elas vivem, elas terem a satisfação de dizer, olha, a plenitude do serviço público me permite, inclusive, poder viver na minha cidade e viver feliz. Meu caro senador Walter Pinheiro, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência pela inteligência do seu pronunciamento, mostrando para a sociedade brasileira, através dos canais de comunicação do Senado Federal, de uma forma lógica, de que aquilo que nós fazemos aqui no Congresso Nacional não é uma atividade para fins próprios, é para a sociedade. E repudio citações como aquelas que parece que querem criar um tribunal para chamar de seu. Eu vi aqui de alguns colegas neste tom e já tive a oportunidade de dizer que, no meu estado, por exemplo, essa luta começou há mais de 20 anos. Eu nem imaginava um dia ser político e chegar ao Senado Federal e poder militar nesta causa que é de todos os brasileiros. Só no Congresso Nacional esse processo, esse projeto tramitou por mais de 10 anos. Mas eu quero fazer esta parte para citar o dispositivo da Constituição, para corroborar com o que Vossa Excelência está pronunciando da tribuna do Senado. O artigo 27 do ato das disposições transitórias, lá no parágrafo 6º, criou os 5 tribunais regionais federais existentes no Brasil. Naquele momento existia um único Tribunal Federal de Recursos, com sede em Brasília, deu a este o poder de colocá-los dentro da federação, devendo observar 2 princípios, o do número de processos e a territorialidade. 4 deles foram colocados na costa brasileira, um único na região central, que está aqui em Brasília, que sozinho atende 14 unidades federativas. Só aí eu já diria que não atendeu a territorialidade lá em 1989, quando eles foram implantados. No entanto, o número de processos me parece que atendeu, porque nós tínhamos menos de 100 mil. Agora, hoje, meu caro senador Walter Pinheiro, tem mais de 1.100.000 processos. Uma pesquisa de hoje, que eu vou daqui a pouco colocar com detalhes na tribuna, traz a seguinte máxima. Veja só. Há 10 anos, o judiciário tinha, dos paulistanos, uma aceitação, ou achava que tinha um prestígio que chegava a 38% dos paulistanos. Em 2007, isso caiu para 34%. Ontem, chegou a 20%. Isso é um reflexo de que há uma sensação do cidadão de que ele não está sendo atendido, de que ele está sendo, de certa forma, vendo os seus direitos fluírem da forma como eles querem.
Então, a motivação dessas manifestações, eu vou falar depois do Legislativo e também do Executivo, não vai ficar só do Judiciário, mas eu quero só aproveitar essa parte para dizer, nós estamos fazendo aqui uma ampliação, ou como Vossa Excelência chamou, abrir a tenda da barraca para atender um pouco mais de pessoas que vão estar sobre essa tenda para ter ali a mão da justiça dando ao cidadão os seus direitos. Muito obrigado, senador, e parabéns. Eu acho, senador Sérgio, que é importante isso. Eu quero chamar a atenção, né, dessa visão para a expansão do atendimento, ou a capilaridade do judiciário. Ao mesmo tempo, que aí Vossa Excelência sabe, eu já afirmei aqui, mas em conversas nossas eu tenho insistido muito, que por outro lado, quem tem que organizar, e até por conta da sua própria autoridade, quem tem que organizar isso é o Judiciário. Essa é uma coisa, aí, senador Pedro Táxi, eu venho insistindo muito com essa coisa, porque eu digo sempre assim, cada qual no seu cada qual. Nós aqui, a competência, inclusive, da elaboração da lei. Mas ao Judiciário, e nada melhor do que, inclusive, a gente prestar atenção a isso, ao Judiciário cabe exatamente auscultando, ao Judiciário cabe experimentando, vivenciando, identificando as raízes, os problemas, ao Judiciário cabe exatamente apresentar as condições. Se não for possível a instalação desse ou daquele, bota o cronograma para ver como é que é possível ir fazendo, de que maneira. Mas uma coisa, senador Pedro Táxi, eu estou insistindo, acabei de conversar com membros ali do Ministério Público, é que nós temos que tratar as coisas enquanto instituições e não indivíduos. Uma coisa até que eu disse a Vossa Excelência lá na CCJ, a gente estava junto, eu disse, na hora que a gente começar a tratar o que cada um faz, aí eu pego a instituição e culpo pelo erro de um de outro, aí, meu amigo, acabou a instituição. Instituição é perene. Membros das instituições são passageiros. Então, portanto, acho que é importante ter essa preocupação para a gente continuar prestando o bom serviço ao cidadão brasileiro. Uma parte ao senador Pedro Táxi, e aí encerrarei, senador Flecha Ribeiro. Muito rápido, senador. Vossa Excelência, senador Walter Pinheiro, terá o tempo necessário para concluir o brilhante pronunciamento de Vossa Excelência e ouvirmos todos, com muita alegria, o competente senador Pedro Táxi, de uma parte que faz a Vossa Excelência. Eu quero cumprimentar o senador Walter e confessar ao senador Sérgio que o autor dessa frase fui eu, e esta frase não tem direção a Vossa Excelência, que eu li o seu trabalho, e eu já lhe disse isso, conheço o seu empenho em relação à criação dos tribunais, notadamente do Paraná. Agora, eu não retiro a frase. Eu entendo que alguns vão querer criar um tribunal para chamar de seu. Eu entendo isso, né, e a Constituição me dá o poder dever constitucional de entender alguma coisa, conforme diz o artigo 53. Então, eu peço desculpas ao senhor se o senhor entendeu que eu tinha feito essa frase em relação ao senhor. Esse é o primeiro ponto. Ao senador Walter Pinheiro, concordo inteiramente, nós não podemos adjetivar. O adjetivo, ele é importante na frase, o substantivo é importante na frase. Se nós formos fazer uma análise sintática, uma análise gramatical, nós precisamos de adjetivos, de substantivos, mas também precisamos de verbo, notadamente verbo transitivo direto que revela ação. E só pode exercer um verbo transitivo direto que revela ação um sujeito. E só pode ser sujeito quem tem competência. E a Constituição da República estabelece, ao meu juízo, que o sujeito que tem competência para apresentar projeto de lei é o Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 96 da Constituição, que é expresso ao revelar o autogoverno dos tribunais, que é uma consequência do artigo 2º, que é a independência. Muito bem, numa frase, nós precisamos de sujeito, precisamos de verbo, notadamente transitivo direto, precisamos de predicativo do sujeito, substantivo e adjetivo. Esse é um ponto. O segundo ponto é, reconheço a necessidade de existência dos tribunais. Precisamos, sim, de tribunais. E Vossa Excelência tem razão.
Não há que se falar em cidadania sem prestação jurisdicional célere, devida. E a Justiça do Trabalho faz bem isso. Reconheço e também votei favoravelmente ao doutor, hoje indicado para o Tribunal Superior do Trabalho. Agora, eu vim da primeira região, é o Distrito Federal, mas 13 estados da Federação, Pará, Amapá, Rondônia, a prestação jurisdicional realmente fica prejudicada. Reconheço isso e me somo ao senador Sérgio, ao senhor senador Walter, na busca pela construção desses tribunais, mas desde que o sujeito possa exercer o verbo transitivo direto que a Constituição assim determina. Por isso que é bom, viu, senador Tax, porque para a gente transformar o verbo, e aí, já que eu tinha brincado com o Sérgio em relação à passagem bíblica sobre a questão de ampliar as tendas, aí vou citar a Bíblia também, assim, o verbo se fez carne. Então aí tem que ter a materialização. A justiça tem que chegar para o sujeito, onde quer que esse sujeito esteja vivendo, porque senão a justiça continuará só para alguns sujeitos. E aí, mais uma vez, deixa de ser justiça. Vira uma grande injustiça no Brasil. Obrigado, senador. Senador Walter Pinheiro, se Vossa Excelência... Claro. A mesa não vai fazer isso. Não é comigo, não, né? É com a senadora Amélia. Não vai tolir de forma nenhuma, Vossa Excelência. Caro presidente Flecha Permitido Ribeiro, pelo orador, senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência terá todo o tempo para fazer a parte. Eu não serei tão competente quanto os meus colegas que me antecederam, um advogado de militância reconhecida, um procurador da República, ex-procurador que tanto dignifica o Ministério Público e conhece bem a lide jurídica e a demanda. Eu aqui estou no aprendizado de tudo isso, mas eu tive um contato e aí gostaria de fazer um reconhecimento ao trabalho feito na 4ª região da Justiça Federal, que é presidida por uma mulher, a desembargadora Marga Tessler. E quero dizer, em defesa da eficiência e da eficácia e da resolutibilidade, que, usado um sistema eletrônico de julgamento dos processos, o exame dos recursos reduziu o tempo em 80%. Isso é gestão, isso é qualidade, isso é cuidado com o cidadão que demanda a justiça. Então, eu queria fazer esta revelação, porque hoje estão em tramitação no sistema eletrônico da 4ª região, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 1.738.749 processos. E o trabalho lá, segundo a desembargadora Marga, hoje bastaria eu ampliar o número de varas, não só no meu estado, Rio Grande do Sul, mas também no Paraná, como já foi criada recentemente, uma por iniciativa do vice-presidente da Câmara, André Vargas, que demandou, e eu estou modestamente, não sou vice-presidente do Senado, não estou na mesa do Senado, mas tenho certeza que o presidente do Tribunal Superior de Justiça, ministro Félix Fischer, e a própria desembargadora Marga Tessler acolherão, porque já está no Conselho de Justiça, a solicitação para a criação de uma vara federal no município de Ijuí, na região noroeste do Rio Grande do Sul, que tem 80 mil habitantes e atenderá uma região de 180 mil pessoas. Não há uma vara federal nessa cidade de 80 mil habitantes. Portanto, esses processos, senador Walter Pinheiro, e o equilíbrio com que Vossa Excelência coloca essa questão é a maneira mais adequada. As ruas estão dando um recado. E esse recado é também a falta da justiça rápida e célere. As ruas dão um recado para o Poder Judiciário, para o Poder Executivo, para o Congresso Nacional, para os legisladores, para todos nós. Precisamos entender esse recado. E esse tema tem tudo a ver com essa demanda da sociedade que clama por justiça. Mas penso que, nesse caso, é preciso o reconhecimento pela aplicação de modernas técnicas administrativas e o uso da ferramenta da informática para ter acelerado e conseguido, dessa maneira, essa expansão e essa efetividade que a 4ª região no ranking do relatório da Justiça, feito no ano de 2012, o CNJ, apontando o Tribunal Regional Federal da 4ª região, no âmbito da Justiça Federal, como o segundo no ranking, nos seguintes critérios:
Média de processos julgados por magistrado, 5.871. No percentual de processos baixados por casos novos, 92,1%. E no número de processos baixados por magistrados, 4.648. Eu preciso fazer esse reconhecimento na pessoa da doutora desembargadora Marga Tessler. Muito obrigada pela sua tolerância. Eu acho que é importante o à parte de Vossa Excelência, porque reforça isso, essa coisa da gente só enxergar, às vezes, a reclamação pontual. Não é só a passagem de ônibus, até porque, na maioria dos casos hoje, as pessoas estão conseguindo pagar, ainda que baixe o preço da passagem, mas ainda não está no horizonte baixar, reduzir o tempo. Há trabalhadores que ficam 6 horas no transporte coletivo na cidade, entre o trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Isso é qualidade de vida. Imagine o sujeito que tem que pegar ônibus, barco, seja lá o que for, meu caro Flecha Ribeiro, para se dirigir a um tribunal para tentar reivindicar os seus direitos.